que é o teto de gastos? O teto de gastos, aprovado pelo governo Temer e continuado pelo governo Bolsonaro, é um dos pilares da atual política econômica. O teto dos gastos é uma regra constitucional criada pela Emenda Constitucional 95, que foi aprovada em dezembro de 2016. Por esta regra, os gastos públicos de um ano não podem ser superiores aos gastos públicos do ano anterior. Durante 20 anos, nós estamos com os gastos públicos, portanto, congelados. O teto de gastos é um congelamento. Esta regra não vale para todos os gastos, é uma regra que vale para os gastos primários. Gasto primário são os gastos típicos de Estado, né? Com saúde, educação, previdência, assistência social, infraestrutura, investimento, segurança. Não estão congelados os gastos financeiros, ou seja, aqueles gastos para pagar juros da dívida, por exemplo, esses gastos não estão sujeitos a esta mesma regra. Quais são as consequências, presentes e futuras, do teto de gastos para o Brasil? Bom, para a gente entender os efeitos do congelamento dos gastos, é preciso que a gente perceba a importância do crescimento dos gastos, né? Por que o gasto precisa crescer? Olha, ele precisa crescer porque a população aumenta ano a ano. Então, aumentando a população, aumentam as demandas por políticas públicas, por serviços públicos, saúde, educação, enfim, né? A população vai envelhecendo e isso demanda muito mais políticas públicas na área da saúde, da previdência. A Constituição estabeleceu que nós deveríamos construir um estado de bem-estar com políticas públicas abrangentes, universais, e nós não alcançamos isso ainda. Logo, os gastos públicos precisam ainda crescer para que a gente alcance esse patamar que está estabelecido na Constituição, né? Ainda a gente poderia citar aqui que em épocas de crise, o Estado precisa gastar mais para a própria economia se reativar e sair rapidamente das crises. O congelamento impede isso também, tá certo? Então, o congelamento dos gastos vai produzir muitos danos. De que maneira o teto de gastos aprofunda a injustiça fiscal no Brasil? Então, o que faz o teto de gastos? Quando ele limita a capacidade do Estado, por exemplo, de investir em saneamento, em transporte público, em infraestrutura, em programas de moradia, ele acaba penalizando duplamente as pessoas mais necessitadas, e isso se configura um aprofundamento da injustiça fiscal, ou seja, de um lado as pessoas mais pobres pagam mais tributos e de outro elas recebem menos do Estado, justamente porque o teto limita essa atuação. Quais são os impactos do teto de gastos na vida das mulheres? Esse teto de gastos faz com que essa falta de serviços públicos essenciais seja enorme, recaindo sobre as mulheres especialmente. As mulheres com a dupla jornada de trabalho, com sua grande responsabilidade nas tarefas domésticas, que ainda carregamos fortemente, elas têm que justamente complementar com maiores esforços, carregando água, cuidando de doentes, cuidando das crianças, enfim, uma quantidade de questões que deveriam ser serviços básicos atendidos pelo Estado. Isto é injustiça fiscal. Não recair sobre a população os custos de um dinheiro que se gasta em dívidas, que se aplica para dar recursos aos banqueiros e não ao conjunto da população via os serviços públicos essenciais. O teto de gastos é o único caminho para o Brasil? Sabemos que não. E sabemos também que parte da resposta é uma política fiscal mais justa. O Brasil precisa de uma reforma tributária que cobre impostos dos mais ricos e preservando o orçamento público para políticas sociais.